começou e a gente tá como? Mônica Hilton! O Bifest está com você. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Oi! Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E está começando agora mais um Bifest Podcast. Porque você sabe, se você quer ser o primeiro... Você precisa ser rápido. Já dá pra falar que tá começando uma temporada nova? Não, já, porque já começou. Agora o quê? Quarta-feira, meio-dia. Tá acabando o primeiro dia de teste já. Pega o fuso do Bahrein, meu bem, já se foi. Sim, aliás, nós no futuro, no caso de quem tá ouvindo no passado, já acordamos cedo para ver os testes, né? Sim. Quem vai madrugar? Eu não vou, eu vou acordar bem cedo, mas madrugar talvez seja demais. Mas não precisa madrugar, pelos horários tá tudo bem. Não, é isso aí, a gente adora os testes, mas aí tudo tem um limite, né? Aí, que movimentação boa. Os pilotos chegando, o Kim Millman chegando. O social media estão gravando um videozinho, she's back. Amei. Eles estão tudo meio de casaco, será que tá frio por lá? Tá frio. Eu não sei se foi o Lando ou se foi o Oscar. Os dois estão de casaco. Porque agora também eles estão fazendo vlogzinho no paddock. Ainda bem, né? Não íamos ser nós as primeiras a chegar lá e fazer isso. Brincadeira, a gente não vai no paddock. Mas era um deles lá com aquele mic igual o mic de blogueiras que a gente comprou. A gente comprou, gente, baratinho. Sim, na internet. O blog venceu. E aí era... Falando assim, ai, gente, tá meio frio aqui, não sei o quê. Eu não lembro qual dos dois que falou isso, mas sim, tava meio frio. Mas os dois estavam de casaco, que eu vi. Sim, com aquela coleção belíssima nova da McLaren. Com e a Reis. gente, imagina, olha só, gente, não tem nem o quê? Nem um minuto de podcast, nós já saímos do quê? Do nosso amado roteiro. Não, mas ó, porque a gente saiu nada, porque a gente tá aqui pra falar de teste pra temporada. E a gente entende que, tipo assim... Teste pré-temporada é tipo, Fórmula 1 clássica, corridas do passado. É legal na teoria, mas muita gente quando pensa, será que eu vou? Deve ser meio chato. Sim. Então eu acho que a gente, porque assim... tinha ingresso sendo vendido pro Bahrein, né? Inclusive, quem comprasse o ingresso tinha desconto na corrida, na primeira corrida do isso ano. Eu achei... Ou na corrida do Bahrein. Eu acho não que é sei. na corrida do Bahrein. É. Isso eu achei muito legal, porque tanto favorece os espectadores locais... como também favorece o público dentro dos testes. Olha, que é uma coisa que deve ser super legal de acompanhar, mais ao vivo do que necessariamente na transmissão. Olha, desconto na Fórmula 1 eu sempre vou ser a favor. Tá, então, mas porque as coisas são meio muito assim caras. também, né? O desconto. O desconto. Então, assim, mas o que são os testes pré-temporada e por que nós estamos tão animadas pra eles, né? Sim. Então, eles são os testes oficiais, sancionados pela FIA, aliás, permitidos pela FIA, né? Sim, porque na real parece que eles já estão testando há 400 mil anos e eles estão. Mas também, não é bem assim. Por exemplo, Filming Day. E aí fica aparecendo que é teste. O Lando conseguiu me postar hoje, terça-feira, tá? Aí fazendo teste de pular e sair do carro. Sabe? Que eles entrar têm... no carro e sair bem rápido e botar de volta, tipo... Porque eles têm que conseguir fazer isso em menos de 10 segundos pra FIA considerar eles aptos a pilotar, né? Por segurança. Eles têm que conseguir sair bem rápido do carro. Assim, resumindo, que tudo que é teste que foi possível de ser feito antes, foi feito. Sim, porque o tempo de teste é limitadíssimo na Fórmula 1. Então, e os testes pré-temporada, além de ser a primeira ocasião que tá todo mundo ali junto no mesmo bolo, sim, é a primeira hora que eles conseguem realmente andar bastante com os carros novos, né? Sim, e não é todo mundo que é uma Ferrari que tem a sua pista particular de testes, né? Inclusive foi por isso. Eu acho que é só a Ferrari que tem. Inclusive foi, eu acho que sim, mas foi inclusive por isso que foram instaurados esses testes oficiais pra temporada da FIA. Que já foram de 15 dias. Sim, e assim, já não existiam também e cada um testava por conta. Só que isso era uma grande desvantagem pras equipes menores com orçamentos menores. Claro. Porque, claro, mais uma desvantagem, né? Não, porque assim, a restrição dos testes foi apenas uma das várias medidas que eles implementaram pra tentar deixar todo mundo num pé de igualdade na Fórmula 1. Sim. Então agora eles têm orçamento, imagina, não tinha nem orçamento antes. Mas assim, o que acontece? Equipes muito grandes, tipo a Ferrari, que tinham muito dinheiro, que tinham uma pista particular, que nem tu falou, eles podiam testar o que, quanto e como eles quisessem. E ninguém ficava nem sabendo, né? A verdade seja dita, tipo, Sim. não tinha nem como regular isso. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, recomendo fortemente a entrevista do André Stella, meu queridinho, no Beyond the Grid, que é o podcast oficial da Fórmula 1. Sim. Excelente, mas assim, o André conta porque ele começou pela Ferrari. Sim. E ele entrou bem novinho na Ferrari. Eu não sei se era tipo um estágio, mas ele foi por indicação de um professor da faculdade. Então era meio estágio, meio engenheiro júnior. Sempre, ó. Sim, sempre ele tem esse jeitinho de menino focado nos estudos. E deu certo, né, gente? Olha só que legal. Não é todo mundo que dá certo. Não é todo mundo que dá certo. Mas ele entrou assim na Ferrari, bem gurizão, que nem a gente diria aqui no Sul.
Mas, e ele conta que naquela época, se um engenheiro decidisse que ele quer testar, sei lá, o desgaste do pneu do tipo tal, no pedaço tal do circuito, em tal condição, com tal configuração de carro, tipo, uma coisa super específica, o engenheiro chegava lá, falava pro chefe, o chefe, ok, monta a tua equipe e vai lá testar. Bota o carro na rua, meu filho. E eles tinham a pista, eles tinham o carro, quantos jogos de pneus quisessem, quantos engenheiros precisassem, quanto tempo quisessem pra eles testar só aquilo. Então, assim, a Ferrari é um orçamento, assim, chega a ser bizarro pensando com a cabeça de hoje da Fórmula 1, né? O nível de vantagem que se administra com uma coisa dessas é assim. Sim. E tem também uma outra entrevista do Beyond the Grid. É que eu adoro esse podcast, gente, é um dos meus favoritos. Mas tem uma outra entrevista que eles fizeram um especial da temporada mais dominante do Schumacher, que foi 2004, na Ferrari. Uau. E aí eles entrevistaram várias pessoas, inclusive o André foi entrevistado nessa também. Mas eles contam também, se não me engano foi o Jean Todt que contou. Olho, né, gente? O Jean Todt que contou que todo ano, antes de começar a temporada, ia o Schumacher e o Jean Todt pra Fiorano, que é o circuito da Ferrari. Sim. Pra tipo assim... Diogo Anil tá marcando ponto lá todo dia. Ele, Antônio Giovinazzi, recém-casado, inclusive, parabéns. Mas eles iam assim, só pra dar uma desenferrujada das férias, sabe? O Schumacher gostava de dar umas voltinhas com o carro só antes de dar uma começar. soltada, assim. Tipo, hoje isso não existe na Fórmula 1. Na Com verdade, o carro da temporada ainda mais, muito menos. Até o tempo de simulador hoje em dia é regulado. É limitado. Né? E eu acho muito legal a gente pensar o quanto mesmo as equipes tendo essas regulações para melhorar a equidade entre elas, o quanto isso é uma utopia, né? E assim, Sim. o quanto cada um deles... Aí, vamos colocar de uma forma lícita e correta, né? sem duvidar da probidade das coisas, o quanto cada um deles procurou ajustar as suas dinâmicas para otimizar isso da melhor forma possível. Tipo, a Mercedes e a Aston, que decidiram... A Mercedes, pela primeira vez na sua história, não apresentou o carro em Silverstone. Sim. E resolveu apresentar no Bahrein. Na véspera dos testes. Pra conseguir estar com toda a estrutura absolutamente pronta. Pra sair testando. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas e como isso foi possível? E não só foi possível, como a Aston fez a mesma coisa. E daí eu fiquei pensando, tá, e por que os outros não fizeram isso? Sim. Só que, na real, tipo assim, a Williams já tava com toda a estrutura pronta anteontem, a Red Bull também, a McLaren também. Então, assim, os 3 dias de testes bem controladinhos, ok. Mas, assim, eu acho que todo mundo conseguiu uma margem. Tipo, eles saíram de Londres semana passada e pernas praticaram. Sim. Agora, uma questão, por que eles não fizeram, tipo, a primeira corrida do ano no Bahrein? Porque a Austrália é a primeira corrida queridinha dos superfãs de Fórmula 1. Não, tudo bem, mas eu tô pensando na logística. Então, por que não fizeram os testes na Austrália? Então, porque eles têm esse contrato fechado de fazer os testes no Bahrein. E o que acontece? Por muitos anos... é por isso, tipo, o nome da semana de pré-temporada tem até, tipo assim, como aqui no Brasil é MSC, Grande Prêmio, não sei o quê, ou Rolex, nananã. Tem uma empresa, eu acho que é a Aramco, igual da Aston. Que Pode tipo ser, assim, não sei. Precision, Aramco, nananã. Porque eles têm um contrato fechado pros testes pré-temporada, mas, e recentemente o Bahrein se tornou a primeira corrida do ano, só que por muitos anos foi a Austrália, e os fãs, eles associam a Austrália a esse sentimento de nova temporada, eles gostam disso. Que começar na Austrália tem uma vibe, né? Eu gosto que comece na Austrália. Eu também gosto que comece na Austrália, e é uma coisa, assim... E obviamente já vai começar com o home race do Piastri, né, gente? Obrigada. Oi. E da mesma forma como já aconteceu muitas vezes e era muito legal terminar o campeonato no Brasil, quantos títulos a gente viu serem ganhos no Brasil também, que legal pra nós. Sim. Mas são posições no campeonato que também são negociadas quando os circuitos eles entram nessa briga pra entrar no campeonato. Sim. Então o que aconteceu? Eles decidiram fazer um esquema que vai revezar um ano Bahrein, outro ano Austrália, pra acomodar os dois lados. O Bahrein quer muito, tem muito dinheiro, e a Austrália quer muito e tem os fãs, sabe? Sim. Então eles vão entrar, tipo, num Entre revezamento. o dinheiro e os fãs, quem vencerá? Quem vencerá, minha gente? Bom, mas então são 3 dias de teste. Isso. Os 2 pilotos do line-up oficial testam os 2 carros, mas
na pista só tem um carro de cada equipe por vez. Isso faz parte do regulamento. Eles só podem correr com um carro por vez. O que pra eles deve ser até bom, porque todo mundo... Muita gente prestando atenção num carro só, às vezes, sei lá, não sei se é melhor, porque também enfim. essa é a primeira oportunidade, ou uma das primeiras oportunidades, das equipes começarem a gerar dados a respeito... Exatamente. Daquela estrutura toda que eles estão colocando na rua, né? E aí vão ser 3 dias, 8 horas por dia. No total vai dar 24 horas de teste pra cada equipe. Pensa, 24 horas comparado com o que eles tinham antes. Nossa. Chega a ser esquisito. E nessas horas a gente também começa a entender, porque de algumas coisas que a gente falou no episódio passado, de equipes que escolheram por não trocar alguns compartimentos do carro, resolveram preservar algumas informações que eles já tinham sobre algumas peças e algumas formas de proceder, porque é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Mas sabe, eu li esses dias, eu acho que foi no Bustle, eu vou procurar, vocês sabem que a gente linka aqui as coisas no final, e que dizia que era um artigo sobre a Kim Kardashian. E aí falava assim, ó, mas a carreira da Kim Kardashian é um jogo de adivinhação para os fãs. Eu falei, meu filho, mas isso é uma quarta-feira na Fórmula 1. Mas em que sentido um jogo de adivinhações? Não, era tipo assim, porque nunca se sabia se ela ia entrar numa faculdade de Direito, lançar uma marca viral, de repente ela ia fazer o quê? Um reality de sucesso, entendeu? Entendi. Tipo, aí eu fiquei pensando, gente, mas... Alô, vocês não assistem Fórmula 1? Mas isso eu acho muito engraçado, porque tem um youtuber que eu gosto muito, que é o Mike's Mike, que ele faz vídeos de cultura pop, enfim, é muito legal o canal dele. E ele fez um vídeo uma vez, que é um dos meus favoritos que ele já fez, que é sobre a era em que todas as celebridades decidiram criar os seus aplicativos de celular. Então a Britney Spears tinha um aplicativo, a Nicki Minaj tinha um aplicativo, e a Kim Kardashian tinha o Kim Kardashian Hollywood, que eu inclusive joguei até os seus últimos dias. Eu era uma A-lister, gente, com licença. Mas, e ele fala uma frase que, tipo assim, ele costuma fazer vídeos tipo esse. Quando as celebridades fizeram aquilo, fizeram tanta coisa. Sim. E ele falou assim, sempre que tem um trampo extra em que alguém tá ganhando um dinheiro, pode ter certeza que as Kardashians vão estar envolvidas. Sim. Virou moda lançar a vitamina do cabelo, as Kardashians vão fazer. O baldão de Gummy Hair, vem aí. Isso. Sim, aí lançar o aplicativo, tem o aplicativo da Kim. Não, vem aí então a equipe das Kardashians Racing. Kardashians Racing, olha, eu acho que tá na hora, hein? Eu amei. Eu ia fazer uma piada, mas eu não vou, porque a gente já fez na abertura. A gente então falando isso com o pessoal sendo cancelado no TikTok por falar que o F175 foi show de mídia e, meu Deus, como assim? Não, imagina, a gente não teve intenção nenhuma de gerar mídia naquele evento, né? Não, mas agora, olha corta só. pra Fórmula 1 com as Spice Girls no evento de lançamento do carro da McLaren 20 anos atrás, né? Sim. Mas enfim, porque não tinha Red Bull ainda, por isso senão as Spice Girls estavam na Red Bull. Mas... Com certeza, né? Não que não estejam hoje em dia, né? Mas tudo bem. Agora, eu pensando sobre isso, tipo, dos mistérios e tal, dos testes... fiz um bom gancho. Nossa, tu arrasou, Luísa. Tá? O negócio é o seguinte, mesmo assistindo esse monte de testes que a gente já viu agora de manhã, da quarta-feira, né? A gente não viu ainda, vocês sabem que isso é gravado. Exatamente. Vocês já viram, ou não? E que a gente vai continuar acompanhando até o final da semana. A maioria das coisas, a gente também vai fazer esse jogo de adivinhação, tal e qual os fãs de Kim Kardashian. Por quê? Porque eles não vão divulgar quase nada. Porque os testes também são um momento de tu começar a dar uma olhada como é que tá a grama dos vizinhos. Sim. Entendeu? Então, assim, o que a gente vai saber mesmo é o que der muito errado. E daí isso aí não seria nem muito legal, né? Não seria nem muito legal. Vai ser uma coisa tipo, pessoal... Deu muito ruim aqui. Porque eu acho que é importante a gente falar isso, de por que os testes são importantes, né? Sim. Porque, assim, obviamente a gente pode pensar assim, melhor testar do que não testar? Com certeza. Mas, assim, por que é tão importante realmente a gente testar? Então, assim, eu acho que é legal a gente pensar que se a Fórmula 1 fosse o Big Brother, um grande prêmio seria a prova de resistência. Sim. Então, assim, o quanto que Quem seria o líder? Isso daí vamos conferir ao longo do campeonato. Mas assim... Nós somos o jogo da Discord, o pessoal do jogo da Discord. Sim, nós falamos mal do único grande prêmio do nosso país. Aí agora nós demos uma letrinha pra única emissora que transmite no país. Nós vamos de bem a melhor, hein? Nós somos o jogo da Discord. Mas eu adorei, gente. Alguém tem que fazer. A parte boa de ser um hobby é isso. Alguém tem que fazer. E aí...
se a gente fizer essa analogia do Grande Prêmio ser a prova de resistência, o que dá pra gente pensar? Porque, assim, de todas as coisas que a gente consegue testar antes, como o carro vai se comportar em um longo período andando, é uma coisa que é muito difícil de testar. Claro. Tu precisa de tempo na pista, e são algumas das coisas mais imprevisíveis que a gente pode ter sobre o carro. Sim, então, e, nesse exemplo, sentido, os testes, eles são muito importantes, porque a gente vai ter 4 horas, talvez, não ininterruptas, porque eles vão parando, né? Mas eles têm muito tempo pra ficar andando. Sim, então, uma questão que é muito, muito significativa, especialmente para a turma papaya e pra Mercedes também, que é uma questão de ritmo de corrida e de degradação de pneu. Sim. É basicamente a primeira vez que todo mundo vai ver na prática isso, se é que tem alguma coisa que já foi vista na prática em algum momento, que se não agora. Exatamente. E assim, olha, a gente sabe que tem a equipe super especializada de engenheiros que tá trabalhando, assim, nesses carros 24/7. Tem Sim. os pilotos que estão super por dentro, mas também é a oportunidade de muita gente, tipo, se reapresentar naquele trabalho. Então, assim, sei lá, os mecânicos vão treinar pit stop, que é uma coisa que eles, enfim, ficam o ano inteiro fazendo. Chegam em Abu Dhabi, eles estão craques do pit stop. Gente, mas falando assim, em pit stop, Ah, vocês assistiram, tu assistiu de... o que é? Eu vou ler o nome do moço, porque eu não quero falar errado. É o Callum Nicholas. E eu vi essa entrevista que ele deu. Ele é mecânico da Red Bull, ele trabalha com o Max. Por nome, a gente não conhece essas figuras, infelizmente, mas a figura dele é uma figura icônica. Ele é o mecânico favorito do Drive to Survive. Ele é a estrela do Drive to Survive dos mecânicos. É um menino da Red Bull que usa dreads. Vocês sabem, Gente, ele é o que mais filmado no Drive to Survive. Giovana, põe na edição do YouTube aí pra nós. Botar a fotinho dele. Ele deu uma entrevista pro podcast High Performance, Aham. que já recebeu vários pilotos, enfim. E um episódio excelente, ele querido, Muito contando legal. as coisas. E ele falou, entre muitas coisas, eu vou referir várias vezes durante esse episódio, vocês vão ver. Mas duas coisas que me chamaram a atenção. Sobre pit stop, que ele falou assim dos treinos e tal, de quanto tempo eles ficaram tentando muito vencer outros pit stops bons que eles não conseguiam. E hoje em dia eles são um pit stop excelente, né? E aí ele falou assim de toda a estratégia dele, do momento que 15 segundos antes de começar do carro vir pro box, eles ficam sabendo que vai ter o pit. Então eles têm 15 segundos pra ficar em formação. Sim. E depois tem o mínimo de tempo possível pra realizar a operação que eles têm que realizar. Sim, que muitas vezes eu imagino que eles fiquem sabendo quando o piloto fica sabendo. É o tempo de entrar na pit lane, sei lá. Sim, e isso é um outro detalhe. Vai, Gi, arrasou. Ele foi perguntado, né, pelo host, o que ele mais atribuía às vitórias do Max. E, enfim, né, os campeonatos mundiais e tal. E ele falou que o Max detém a capacidade de ser muito bom em todas as pequenas coisinhas que eles vão colocando nos carros ao longo do tempo. Ele é muito adaptável, tipo isso. Isso, e ele, quando ele é apresentado as novidades do carro, ele se torna muito, muito, muito bom em lidar com aquela novidade. E aí... Ele aprende rápido. O host falou assim, mas isso é um fenômeno dos campeões mundiais. Inclusive, aí o host do podcast começa a contar que ele teve uma conversa com o David Coulthard. E aí ele trouxe pro Coulthard essa questão assim, por que o Schumacher foi tantas vezes campeão e tu que também era bom não chegou, né? Não igualou essa marca. Sim. E aí o Coulthard disse a ele que era porque o Schumacher ele era um pouquinho melhor do que todo mundo em cada novo componente do carro. E aí eu achei super legal que eles trouxeram essa reflexão que eles chamam de fenômeno dos campeões. E basicamente é uma característica que todos eles têm em comum e que todo mundo sabe disso e que impressiona até mesmo quem trabalha, por exemplo, com o Max Verstappen da vida. Sim, em parênteses, porque um dos meninos que apresenta o High Performance, ele trabalhava na Red Bull. Isso. Então ele tem vários contatos na Red Bull, podem ver que ele fala bastante com o pessoal de lá, mas são umas entrevistas muito legais que eles fazem. E gente, essa entrevista tá excelente. E o David Coulthard, inclusive, é um piloto... Eu acho muito legal ouvir a perspectiva dele. Tem também um podcast bem mais descontraído que ele fazia uma época, que é o In The Marbles, com o Steve, que fez a apresentação do carro da Williams. Sim. Que eram eles dois, juntos com o Mark Webber, que também era da Red Bull. Mas eles faziam, que era obviamente muito mais descontraído. Sim. Mas o David Coulthard é uma referência muito legal da gente ter, porque ele foi um grande segundo piloto da sua época. Ele era segundo piloto do Mika Hakkinen, na McLaren. E ele é muito bem resolvido com isso.
E não quer dizer que ele era, sei lá, um sonso que na época não tava nem aí pro seu segundo piloto. Ele era competitivo, ele se desentendia com o colega, tinha coisa de um lado da garagem esconder do outro. Mas ele não alimentava a vaidade de ser o próximo campeão? E ele... obviamente ele gostaria, mas ele conta que chegou um momento que ele percebeu que simplesmente não teria o que ele poderia fazer, porque o fulano era simplesmente melhor, e ele fez as pazes com isso. Que legal. E hoje em dia ele e o Mika, inclusive, são super amigos até hoje. Mas ele traz uma perspectiva tão legal sobre análise de outros pilotos do grid. Eu não quero dizer sem ego, porque ele obviamente tem um ego enorme, assim como todos os pilotos de Fórmula 1. Mas ele traz uma perspectiva, eu acho, muito lúcida sobre isso. Então legal ver que ele faz essas comparações. E ele falava a mesma coisa do Mika, que ele era simplesmente um pouquinho melhor em tudo do que ele. Então ele entendeu, pô, não tem muito que eu possa fazer, a equipe gosta mais dele também, ele é melhor, então tá tudo ótimo. E eu acho muito legal a gente pensar nisso, pela perspectiva que a gente falou antes, de também ser a oportunidade de tu começar a reparar o que os seus colegas estão fazendo. Ai, o que essa equipe trouxe, como é que essa equipe foi. Apesar de que tem várias, cada um vai testar uma coisa e os carros vão responder tanto pela sua tecnologia quanto pelos testes que estão sendo feitos, eu acho legal a gente pensar que, apesar de o principal objetivo de cada equipe ser testar o seu próprio carro, eu acho que tem esse aspecto também que é muito marcante e que separa os campeões dos outros. Sim, e é muito legal a gente ver esse ponto deles estarem atentos pro que tá acontecendo em tudo. E parece que eles têm, tipo, um sistema de alerta, né? Sim. Agora, eu tenho que fazer uma retificação. O que é? Eu li essa semana um artigo que não tem absolutamente nada a ver com Fórmula 1, com basicamente várias coisas que eu trago aqui pra vocês. Mas é bom que misturar. Explicava o comportamento dos jovens rapazes a respeito do novo approach deles nos relacionamentos. Eu vou explicar, vai fazer sentido, vocês vão ver. Na semana passada... Eu já tô sentindo. Calma, vem aí, ó. Eu combinei com vocês que eu ia fazer isso. Ó, o que acontece? Os novos rapazes, eles não têm mais tanta predisposição a se expor a riscos, a sair da sua zona de conforto e a se colocar em situações onde o risco faz parte. Eu sabia! Então, eu quero retificar a minha opinião de que agora eu digo pra vocês, eu fiquei muito contente que o Lando achou normal dirigir o carro mesmo todo diferente. Porque ele vai tirar o risco que ele leva todo pro carro e ele vai levar pra outras coisas. Obrigada, tá bom? Ai, não. Ai. Ah, fala sério, gente. Imagina, bom demais ser do Bifest. Imagina se um dia a gente, tipo assim, conhecer a Magui. Não, mas eu vou te falar pra vocês. O meu critério, eu não sei qual da Giovana, é assim, por mais absurdo que seja, eu falaria isso na frente dessa pessoa? Falaria. Daí vocês avaliam. Não, mas isso é uma coisa, é legal, e é legal todo mundo que usa a internet pensar também, né? Eu falaria isso na frente da pessoa, aí tu vai lá e fala. Ó, eu diria que me hackearam? Não, falaria na frente da pessoa. Não, tem que assumir as coisas que fala. Mas assim, por favor, né? Mas assim, ó, o que a gente fala no Bifest, põe o piloto na nossa frente, a gente fala, olha, fulano, tu tem esse problema aí, vamos resolver. Sim. Eu tô falando muito sério. Gente, mandem a gente pra um paddock e a gente vai falar com eles. Isso. A gente pode se levar também, eu acho, né? Não, mas aí... Não, se quiser levar, melhor, né? Financeiramente falando, né, pessoal? Inclusive, fica aí o convite. O convite! A gente tá se convidando pra ser convidada. Eu achei certo também. Aprendi com meu pai a ser convidado pros lugares. Não me... É verdade. É verdade. Bom, mas tem coisas específicas que as equipes vão testar. E tem uma coisa que, assim... Eu acho que deve ser uma grande expectativa deles, que é em relação à adaptação da quantidade de dados que eles têm do carro anterior para as novidades que eles têm que atualizar em relação aos softwares e todas as coisas desse ano. Eu acho isso impressionante, porque eles têm, obviamente, uma carga muito grande de trabalho sobre o próprio carro deles. Sim. Mas eles continuam olhando pra garagem do lado. Isso eu acho impressionante. Eu, inclusive, li uma matéria, acho que foi no Motorsport, vamos linkar depois. De um editor contando que, inclusive, as equipes têm softwares específicos pra ficar monitorando a atividade das outras equipes durante os testes. Que eles ficam cuidando, tem equipes remotas. É tipo a gente vê assim, essa pessoa compra seguidor, gente, não pode. Daí, tipo isso. É tipo isso. Mas aí, eles têm inclusive equipes remotas que ficam na fábrica, que ficam assim, obviamente, a maior parte da força-tarefa deles, né, pelo amor de Deus, gente, fica olhando pro próprio nariz. Mas tem o pessoal que olha pro lado. O software da Williams é o Carlos Sainz, eu já falei isso pra vocês. Tu falou isso na semana passada, que eles estão brincando, inclusive, na Williams, que quando o Carlos chega lá com os engenheiros, eles fazem download do Carlos. Não, e sabe... Corretos. Aí eu vi as meninas do Paddock Project falando isso, e a gente falou semana passada, mas a gente falou a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Elas falaram de um jeito que deixa muito mais interessante do que o jeito que a gente
falou. Acontece. Porque porque o Carlos, agora, chegando na Williams, ele já esteve em 50% das equipes do grid. A gente falou no passado que ele estava fazendo a 5ª mudança de equipe, que é a mesma coisa. Mas, gente, é que tu pensar assim que ele já esteve em metade dos times é impressionante. É uma perspectiva muito diferente. Então, é óbvio que pilotos experientes nesse sentido estejam sendo feitos download deles. Claro. Assim como, por exemplo, uma Mercedes trazer um Bottas de volta, não exatamente só pela experiência que ele adquiriu, por exemplo, estando numa equipe pior que a Mercedes, mas pela bagagem que ele tem como piloto como um todo. Então, assim, são ele vários... sabe andar na frente, no meio, atrás. São vários aspectos que compõem isso, e não necessariamente porque o Carlos saiu de uma equipe melhor e foi pra uma pior, ou o Valtteri o contrário, como piloto reserva, etc. Mas assim, é legal a gente observar também as escolhas que as equipes fizeram nesse sentido. Claro. Sabe? E eu vou referir de novo o episódio com o mecânico do Max, porque ele fala assim que uma das coisas que mais... eles estavam super preocupados assim, em demonstrar o quanto a Red Bull era uma unidade, sabe? Sim. Isso nos chamou a atenção tanto na live da semana passada, quanto agora, assim, nesse discurso e tal. E certamente isso é alinhado com RPs, né? Porque são outras equipes que não têm RP. A Red Bull tem. Red Bull tem. Mas ele falou assim que uma coisa que chama muito a atenção da equipe em relação ao Max é a capacidade que o Max tem de ler a corrida mesmo participando dela, sabe? E isso é uma coisa que eles têm muitos softwares, muitos materiais pra fazer isso pelos pilotos, mas que nenhum software da Red Bull é tão bom quanto o Max dirigindo o carro assistindo a corrida. Que eles não conseguem entender a capacidade que ele tem de se deslocar ao mesmo tempo que ele é atento e que ele é promissor dentro da pista. E ele consegue, assim... diz o mecânico que ele ouve de dentro do carro se acontece uma situação que ele pensa que vai dar safety car. Ele diz assim, ele nunca nos avisou um safety car que não ia entrar. E o Max sempre avisa antes. É impressionante, imagina né? isso, esse sentimento da equipe de estar tão alinhada com um atleta a esse ponto. Eu achei isso demais. Mas sabe que um dos meus memes favoritos da Red Bull é uma vez que eles estavam... Acho que tomara que não fosse um grande prêmio, né? Eu acho que era tipo um treino livre, classificatório, alguma coisa. E pelo rádio, o Max conseguiu ouvir um telefone tocando. E ele falou assim, alguém tá ligando pro Helmut. Eu lembro dito e feito, tava tocando o celular do Helmut e ele ouviu pelo rádio de alguém que tava falando com ele. Sim. Mas isso, agora estamos abrindo o momento Fernando Alonso do podcast, gente. Ai, que tudo. Mas assim, tô até de verde Aston, vocês repararam? Mas o Fernando Alonso, eu me lembro muito quando ele chegou na Aston, que a Aston teve dias de ouro quando chegou o Fernando Alonso, né? Pegou pódio. Esses dias voltarão. Vamos que vamos, galera. A Adrian Newey tá aí pra isso, mas aí só ano que vem, infelizmente. Só ano que vem, né, gente? Esse ano ainda não. Palpites de que a Aston vem muito bem esse ano, desconfiem, é no ano que vem. Me questiono por quê, mas enfim. Mas o Fernando Alonso, eu lembro muito dele, tipo assim... ver o que o Lance tá fazendo pelos telões que tem no autódromo e dar sugestões, assim, no carro do Lance seria legal fazer isso. Sim, lembrando que o Alonso tava dando um carro também, né, gente? Sim, ele tá focado ali na dele. Mas isso me lembra muito isso, porque, tipo assim, putz, o cara, ele viu o que o colega de equipe dele tá fazendo no telão, sabe? Mas isso... Pra mim, aquele exemplo que tu trouxe do Coulter, eu sei que a gente não estou comparando os dois, mas assim, quando o piloto sabe quais são as atribuições dele dentro de uma equipe, como faz diferença isso? Sim. Porque o Alonso sabia e sabe que ele tá lá também como veterano. Por ser o veterano, por orientar o menino, nananã. E assim, tu vê que ele não faz isso, tipo, de um jeito... ao menos não diante das câmeras, de um jeito arrogante, nananã. Ao contrário, volta e meia ele defende o Lance nas coletivas, nas coisas e tal. Especialmente logo em seguida que renovam o contrato dele. E acho que ele tá extra feliz. Sim, mas enfim, é legal ver isso, sabe? Porque o Alonso também era tido como um não me toque, entendeu? Mas... E na real não, né? Assim, só a pessoa se colocou ali à disposição do seu trabalho que ela topou fazer. Exato, e eu achei muito legal que, tipo assim, essa coisa em comum dos campeões, né? O Max tem essa... ele tá super ligado no que tá acontecendo, o Alonso. Eu lembro do Vettel contando, acho que foi na entrevista dele do Top Gear, contando que volta e meia ele vê o que tá acontecendo no telão também. Enfim, é um pessoal diferenciado. Eu queria muito saber como que vai ser essa mistura do Hamilton com o Leclerc. Eu também. Considerando... Eu acho que talvez seja meio explosiva, assim. Eu acho que pode ser explosiva, mas... Depende do quão bom tiver o carro. Sim,
Mas eu acho que tem, assim, ó, são muitos fatores, mas o Hamilton sendo também detentor de todas essas características de campeão, e o Leclerc sendo um piloto excelente, em um bom carro, que vem de uma temporada muito boa, sabe? Tipo assim, eu fico pensando que se os dois conseguirem conciliar, como por enquanto parece que estão conseguindo, né? Parece que tá tudo ótimo, Sim. que estão se dando bem, e é isso aí. Jogando xadrez no ventinho ao vivo. Olha, mas eu vou dizer pra vocês, eu não sei qual seria a outra dupla que daria essa mistura, sabe? Ah, é a dupla da Williams. Sim, mas a Williams vai estar lá no fundão, entendeu? Sim. Ah, olha, eu acho que o George e o Kimi estão ali fazendo um trabalho esforçado. Beleza. Os Papaya, parece que eles estão mais próximos ainda. Não sei se tu tem essa impressão. Sim. Mas, assim, eu tenho muita curiosidade e muito desejo de que dê certo também, porque vocês sabem que eu sou ferrarista, sou tifose. E eu acho que... eu tenho curiosidade. Eu também tenho, e eu acho que, assim, vamos pagar pra ver, porque... Não tem, né? Eu acho que, mesmo que seja tudo ótimo, inclusive pra eles, mesmo que a gente não saiba, tipo, mesmo que seja agora tudo ótimo entre eles, um começa a ir melhor que o outro, o carro começa a dar problema, ou o carro tá muito bom e eles ficam muito páreo a páreo. A gente sabe o que isso faz com relacionamentos dentro do grid, né? Sim. E, bem ou mal, essa época de teste pré-temporada ela é importante pros pilotos também. Bom, especialmente pros rookies, né? Porque os rookies têm tempo limitadíssimo de correr, como a gente já falou. Sem da nem mesma falar. forma como é importante pro carro conseguir testar e andar bastante, pro rookie ter a experiência de dirigir aquele carro também, qualquer segundo é, tipo, super importante. E vários deles já dirigiram os carros das suas equipes em outros circuitos, etc. Mas sempre são os carros de anos anteriores, né, Exatamente, gente? E tipo... isso é uma coisa que, considerando o nível de tecnologia e o nível de desenvolvimento com o passar das temporadas, uma pessoa sentar no carro da Fórmula 1 do ano passado não quer dizer quase nada sobre o tanto de experiência que ela vai ter em relação ao carro desse ano. Psicologicamente, mentalmente, é excelente. Sim, óbvio. pro piloto se sentir mais confiante, né? Mas em relação à adaptação do carro, não quer dizer quase nada. E mesmo que não tenha um salto técnico tão grande do ano passado pra cá, mesmo assim, não é a mesma coisa. E eu ia até fazer a piada se a gente vai considerar o Liam Lawson um rookie, mas na verdade eu acho que eu vou trocar minha piada e perguntar se a gente vai considerar o Oli Berman um rookie. Não, ó, a Fórmula 1 fez um post com o Liam, que dizia assim, rookie, not so rookie. Sim, porque ele nunca começou uma temporada, né? Gente, vamos combinar assim, ó. O Liam nunca... Eu acho que pro Liam valeria a mesma coisa se fosse o Franco. Talvez por a gente preferir o Franco, a gente consiga fazer uma análise um pouco mais carinhosa sobre isso. Mas assim, o Liam já tava no grid, entendeu? Entrou substituindo, nanana. Sim, tudo bem. Mas assim, ia ser rookie, eu entendo que ele trocou de equipe, ele tá estreando a temporada, ele é o colega do atual campeão. Poxa, gente, isso é muito importante. Ele foi promovido, ele teve um salto na carreira, né? Eu não tô desconsiderando esse aspecto. Mas rookie é o Bortoleto. Sim, entendeu? Tá estreando ali. É o Isaac Hadjar. Quem Exatamente. mais? Até o Jack Durham já correu. O Kimi Antonelli. Até o Jack Durham já correu um grande prêmio, né? Que tiraram o Ocon fora. Ele correu. Ele fez Abu Dhabi. Mas ele correu entendeu? Eu acho que podemos considerar um rookie. É que eu acho ele tão grandalhão que não tem cara de bebê igual os outros. Sim. Não, que nem... Mas eu bato o martelo que o Liam e o Berman não são rookies. Sim, O que vocês acham? O Oli, ele ou são rookies, mas não estão estreando. Ainda o Liam, porque o Liam ele já tinha um assento permanente. Eu acho que o Oli, ele era o quebra-galho, entendeu? Agora ele tem o assento permanente dele. Nesse sentido, eu acho que dá pra gente considerar. Só que verdade, eu concordo, Gi, vou refazer. Mas eu acho que pensando em experiência, o Liam nem se fala, mas o Oli, por exemplo, muito mais experiência do que os outros rookies. O Oli, ele foi tão bem na Arábia Saudita e tão bem em Baku, que ele pode ficar rodopiando 15 vezes no GP do Brasil, pegando 500 mil penalidades, e 2 minutos de penalidade. Tem uma questão específica em relação ao Berman, que é o fato de que ele andou no carro do ano passado da equipe onde ele estará esse ano. E tem uma diferença de andar competitivamente e andar num teste, por exemplo. Então assim, ele esteve numa Haas no passado. 2 vezes. E tirando a vez que ele substituiu o Carlos na Ferrari, assim, ele viveu tudo aquilo, enfim, então... Eu não sei, eu acho que se a gente tivesse que ter um critério, eu colocaria o Berman e o Lawson assim, um pouco à frente dos outros, porque eles já tiveram mais experiências em relação a isso, e o Liam, né, ele tava lá, tapou o buraco, tudo bem, mas
ele era o piloto oficial em determinado momento, tá feito. Claro. O que tu acha? Eu concordo plenamente, e eu acho que eu ia dizer que faz muita diferença o fato de que nas 2 vezes que o Ollie dirigiu pela Haas, ele já estava confirmado pro próximo ano, né? Sim. Porque ele foi anunciado em Silverstone, não foi? Que foi em casa? Eu acho que foi em Silverstone. Ó, quem que quando correu o treino quem já tava no carro foi confirmado? O Antonelli confirmaram só no dia seguinte, pós-pechada. Pós-pechada. Então, quando ele correu o treino livre, certamente ele já sabia, Sim. mas ele não... enfim, né, não tava anunciado. Não foi divulgado. O Jack Durham já sabia, porque ele correu a última corrida do ano, então ele já tava anunciado. Isso. O Berman. E é isso. E o Liam Lawson foi depois do fim da temporada que anunciaram, não? Foi, porque o Checo eles anunciaram depois da premiação da FIA que ia sair. Eu ia dizer que Lembra? o post do Checo foi o nosso último antes de sair de Foi nosso férias. post de férias. Obrigada, Checo. Aliás, eu tô amando o GP do México no Instagram, que o perfil oficial do GP do México, eles estão cortando o Liam Lawson das fotos da Fórmula 1. Ai, eu não acredito! Tu não viu? Não! Eu vou botar aqui pra quem estiver vendo no YouTube. Ai, gente, tem uma que foto de um amor. grupão conversando assim, e o Liam tava numa ponta, eles cortaram pra postar. Ai, eu gostei. Ai, eu como Que nem- Mariana com ascendente escorpião, não vou dizer que não gostei. Não, que nem eu tô gostando dos argentinos amando ainda o James Valls, né? Nos comentários. Sim, mas é que o James Valls, Chamando de Tio James. ele deu o doce e não tirou o doce fora. Sim, porque Entendeu? o Carlos já tava contratado quando eles puxaram o Franco pra terminar a temporada. Isso, porque assim, se ele tivesse cortado o Franco pra colocar outro, não ia estar esses amores todos. Não. Entendeu? Mas os comentários das selfies do James Valls estão bem divertidos com os argentinos. Recomendo ver pra quem não viu. Mas não são só pros rookies que os testes são bons. Sim. Pros pilotos mais experientes também, porque tem que dar match com o carro. Não Sim, adianta. Não adianta ser um piloto ótimo, um carro ótimo. Se não der certo ali, não vai dar. Sim. Então, eu acho que a gente falou agora do Checo, mas o Checo é um ótimo exemplo disso. Porque, gente, aceitem, o Checo é um ótimo piloto. Sim. O E Checo- a maioria deles ali quem que não era um ótimo piloto? Sim, são os 20 melhores do mundo. É. Vai falar que é fulano, é filho não. de quem, fulano, não sei o quê. Desse grid de agora, todo mundo. Principalmente Sim. porque não começou o campeonato. Eu acho que o último Sim. piloto ruim que esteve lá foi o Sargent. Bom, aí eu não vou entrar no mérito de quem que seria um piloto ruim, porque também eu não considero o Sargent necessariamente piloto ruim. Mas, enfim... e ninguém vai falar que o carro da Red Bull, a RB19, 20, que eram carros ruins, óbvio que não. Carros muito vencedores. Mas o Alex Albon teve esse problema também. Não, então... Quando ele tava na Red Bull. Mas é exatamente um ótimo exemplo. O carro da Red Bull é um carro muito difícil de pilotar. E o Alex... A gente tá cheio de referências de podcast nesse episódio, hein? Ó, o Alex, ele falou no High Performance, inclusive. Que é esse mesmo do Alex, mecânico. mais um ex-Red Bull, né? Falando no High Performance. Sim. Mas ele contou que pilotar a Red Bull é como jogar um videogame com a sensibilidade do mouse aumentada. Sabe que tu mexe um pouquinho o mouse e o reflexo do cursor é muito grande. Sim. Então, o que acontece? É um carro que responde muito ao mínimo comando. E também é um carro que tá absolutamente, completamente ajustado pro Max. Sim, o carro é feito pra dar certo pro Max. Exato. Então, também se ele precisar dar uma mexidinha pra dar um pouquinho errado pra alguém, eles vão fazer, por mais que eles digam que não. Eu duvido. Aí a gente entra no território da teoria da conspiração, né? Sim. E cada um acredita nas Sejam suas, eu acredito nas bem-vindos. minhas, eu bem faço podcast. Tá, mas ó, o Seb também teve essa questão de compatibilidade de carro Então, piloto. e o Seb eu acho que é um ótimo exemplo também da Red Bull. Obrigada. Quando que o Seb... Dois elogios seguidos ganhei da Giovanna. Isso aí, viu só? Eu te elogio, Luísa. Sim. Mas o Seb, aliás, Seb é campeão pela Red Bull. Quando que o Seb estará no High Performance? Ele precisa dessa entrevista. Eu acho que eles têm que sugerir uma pauta assim, fancy. A última vez que o Seb deu uma bateria de entrevistas foi porque ele ia lançar aquela bebida lá dele, o O isotônico. Sebastian pisou na bola aqui, né, brincando, fazendo publicidade e tal, com catadores de lixo, carroceiros. Eu achei meio de mau Que ficou uma gosto. coisa de mau gosto, mas a gente gosta do Sebastian, né, gente? Então, E o seria Sebastian... muito ele- legal vê-lo Sim. em algum episódio. Não, e é muito fácil eu gostar do Sebastian também, amigo das flores, das abelhas, mas eu Isso. acho legal o Sebastian... Visitante de Cuiabá, legal. Não, legal. Mas eu acho legal também o Sebastian que tocava terror no grid, quando ele tocava terror no grid, né? Quem é Mas- o novo Sebastian? Tu acha que é a diva? Não, eu acho que o novo Sebastian, olha, talvez... Vem talvez aí o Kim- Isaac Hadjar.
Não, ó, porque o Sebastian, ele chegou chegando quando ele chegou. Não, o Isaac não vai ser igual o Seb. O Seb, ele ganhou uma corrida na Toro Rosso, em Monza, tava chovendo. Sim. Assim, bizarro. Eu acho que assim... Então, ó, um Haas, Tem a oportunidade de quem? De um Oli Berman, de um Kimi Antonelli ser talvez o próximo, eu acho. É que eu acho que eles têm umas caras até um de bonzinho. Mas o Seb, ele era meio... tinha cara de bobão, assim, de gurizão. Não, mas o Seb tem mais uma vibe Oscar Piastri. De cara, assim, a fisionomia, eu acho que se assemelha o Seb, ele era meio brincalhão, meio gurizão, tipo, legal, não sei o que, não sei o que. Como é que ele fazia, Giovana? Vocês sabem. Mas... ele teve a gente temporada... é um arrependimento, gente, porque a gente viraliza feia no TikTok. Não, acontece, gente. Tudo pelo viral. Quase não. tudo. Quase tudo. Mas, ó, 2013 foi a temporada mais dominante do Seb na Red Bull. Que na época foram... eu achava que eram 7, mas foram 9 corridas consecutivas que ele ganhou. Que assim, às vezes a gente fala pra geração Max Verstappen e pensa, 9 meio normal. Não, gente, não é normal ganhar 9 corridas consecutivas. Sim. Isso é muita coisa. Não é normal nem ganhar uma corrida. Sim, o Seb... Vê o pessoal que não subiu no pódio. Fala com o Albon. Vou falar do Albon, que o Albon é querido. Não, mas o Seb... O Carlos Sainz foi jantar com o homem do Diabo Veste Prada que a gente encontrou em Paris. Eu que te mandei esse vídeo. Sim, eu sei disso. Que a gente encontrou ali em Paris. Mas a gente tem que falar sobre isso. Aquele dia, eu não sei como é que o restante dos nossos sonhos não se realizou. Porque a gente tava saindo do nosso hotel e a gente viu uma McLaren azul que estava esperando a Rihanna cheio no hotel de paparazzi. E aí a gente ficou, o que é aquilo? Primeiro a gente olhou o carro, óbvio. Aí a gente viu que o negócio não era disso, tava tendo Amfar, era a Rihanna. A gente dobrou a esquina e a gente encontrou com ele na frente daquele Georges Sank. A Georges Sank, uma rua chiquíssima de Paris. Se veste igualzinho no Diabo Veste Prada. Ele é muito chique e ele vai fazer uma janta pro Carlos Sainz. Eu quero saber como é que faz pra assistir isso. Como é que faz pra ir nisso? Sim. E ele anda na rua com aquela carinha assim, ó. E a Giovana... Ai, gente, eu amei, tá? Eu amei também. Eu amei. E eu acho que isso aí é mais um sinal de que o Carlos Sainz tá no nosso caminho. Vai acontecer. Uma hora dessas vai acontecer. Vocês não acham? Mas... simplesmente a gente começou a falar disso. Simplesmente tu olhou pra mim e falou assim, o Carlos Sainz vai juntar com o cara do Diabo Veste Prada. Esse foi o minuto Carlos Sainz. Obrigada. Não, arrasou. Não, mas a gente tava falando de como os testes são importantes, inclusive pros pilotos veteranos, porque é importante que o carro bom e o piloto bom, eles também se deem bem entre si. Sim, porque é importante o quê, né, gente? Andar bem rápido. Sim. Ganhar. A dinâmica de dupla. Mas assim, o que acontece? A gente tá falando do Sebastian, que ele teve um ano super dominante em 2013. Foi o melhor ano dele, 9 vitórias seguidas. Chegou em 2014, entrou motor V6, mudou também a função de transmissão. Teve uma super mudança de regulamento em 2014. E aí... Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí não rolou mais muito pro Sebastian. Sim. Chegou lá o colega dele, novato da Red Bull, o Daniel Ricciardo, e foi melhor do que ele na outra temporada. Sim. E aí, a partir daí, o Drive to Survive já mostrou. Brincadeira. Mas e falando de Red Bull e falando de teste, eu achei que talvez fosse legal a gente trazer algumas coisas um pouco mais práticas pra gente ficar de olho agora que vão ter os testes. Sim. Ficar de olho, pessoal. E eu acho que, assim, falando de Red Bull, a gente até comentou um pouquinho no nosso Instagram de que vai ser um negócio que a gente vai estar muito ligada, porque a Red Bull tinha 2 grandes problemas / questões que eles prometeram que iam adereçar nesse carro do próximo ano. Sim. Um deles é o problema de pilotagem, que o carro tava muito difícil de dirigir. E eles achavam que antes era só um problema do Checo, mas depois descobriram que não, na verdade o carro não tava tudo aquilo. Depois perceberam que o problema não era o Pérez e tiraram o Pérez. Isso aí acontece. Agora vai ficar o Liam Lawson pra tentar lidar com isso. E também... Eu vou falar. Vou ficar aqui ouvindo que a Giovana é boa disso. E também eles prometeram que estão desenvolvendo uma asa traseira especial de como é que é baixo arrasto. Que é um modelo de asa que já tinha sido implantado pela Ferrari, pela McLaren. Isso. E o pessoal Isso aí eu tô achando que é meio tipo aquela função do freio que a Mercedes colocou. O DAS. Isso. O DAS. Entendeu? Não, mas eu tô achando que é meio... meio papo isso aí. Vamos chegar no DAS, porque eu tenho coisa pra falar sobre o DAS. Mas, ano passado meio que todo mundo esperava que a Red Bull também fosse fazer isso que a McLaren e a Ferrari fez. E eles não fizeram. Resumindo que a McLaren e a Ferrari... se atrasaram um pouco, né? A McLaren e a Ferrari terminaram mais na frente no campeonato, pessoal. Isso. Enfim, e teoricamente a Red Bull nos disse que estava desenvolvendo pra esse ano pra terem esse tipo de asa também.
Queremos ver em ação. Quem vê os tombos que eu tomo não vê as pingas que eu bebo. Tipo isso. Sim. Mas eu gostei muito que tu falou do DAS. Tu quer explicar o que é o DAS? Porque a Mercedes Não, basicamente... pode explicar, Giovana. Eu tô aqui pra falar o quê? Dos estudos a respeito de Lando Norris, comportamento. O Homem do Diabo Veste Prada, que Sim. nos conheceu antes de conhecer Carlos Sainz. Olha só. Entendeu? Não tô brincando. Quem sabe não foi a gente que trouxe o Carlos Sainz pro destino dele. Vai saber, né? Tem que trazer o Carlos Sainz pro teu destino, Luísa. Mas Se eu soubesse como, eu faria isso. Mas ó, vou parar de falar noia pra falar pra vocês da DAS. A DAS era um sistema da Mercedes que eles davam uma puxadinha no volante e mexia o pneuzinho pra eles convergirem na frente, que melhorava a tração do carro nas curvas. Era isso, né? Olhando assim, parecia um papelãozinho que abria e fechava, sabe? Porteira de bang bang. O Christian Horner, ele quase fez um bang bang por causa disso na época. Não, exatamente. Que era assim, ó. E eles ativavam puxando o volante. Mas o que aconteceu? Isso foi uma inovação técnica da Mercedes. E uma coisa muito interessante que eu tô vendo aqui, porque foi o Motorsport que deu essa brava aqui, e eu vou passar pra vocês. Que quando eles fizeram isso, foi em 2020, que foi um ano que também não teve muita mudança de regulamento. Sim. Era um ano que tava muito tranquilo, eles puderam ser mais criativos, entendeu? E lembrando que 2020 fica muito marcado pela pandemia, mas esse tipo de coisa aconteceu antes da pandemia. Sim, os carros foram desenvolvidos muito antes. Eram as atualizações que chegaram pro começo da temporada, né? Exatamente. E o Covid começou bem no começo, mas... enfim, então não tem a ver com poucas mudanças, como pra várias outras coisas tem a ver, né? O que eu queria dizer, na verdade, a essência é que como não tem muita mudança de regulamento, também pode ser uma oportunidade pro pessoal ser um pouco mais criativo. Sim, fazer uns get-get. Esse é o meu medo da McLaren. Eu retifiquei o que eu disse na semana passada, mas essa coisa é muitas mudanças. Aí às vezes ali, um botão, entendeu? Um buraquinho um pouquinho menorzinho. Mais gordinho. É isso aí. Mas, então, basicamente, se surgir um DAS, um primo do DAS, assim, nesses testes de agora, o Bifest vai adorar, porque a gente vai querer falar disso. Então, a gente já adorou, né? Então, se você acha que os testes são meio chatos, talvez reconsidere. Olha, eu vou dizer pra vocês, essa viagem que a gente conheceu o homem, que o Carlos Sainz conheceu ontem, agora tem exatamente um ano que nós estávamos lá. Nós estávamos nessa mesma semana que foi carnaval essa semana. Carlos Sainz, inclusive, imitou nossa foto que a gente tirou em Paris. Imitou a nossa foto, a gente já mostrou isso pra vocês. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tava tendo teste pré-temporada e vocês não sabem o que eu passei. A Giovana chegava em cada lugar e conectava pra ver como é que estavam as voltas. Óbvio que sim, gente. A gente tava viajando, mas de olho nos testes. O Bifest não existia. Eu vou postar no nosso Insta foto que tu da gente tirou tomando café com os testezinhos ali. Cuidando dos tempos, né, gente? Telemetria tá aí pra isso. Sim. Mas eu acho que tem vários pontos interessantes, porque na minha opinião, eu acho que a Aston Martin não vai vir tudo aquilo esse ano, porque eles estão focados em 2026. É o ano pré-foguete, né? Já falei isso. É o ano pré-foguete, exatamente. Mas eu acho que a Mercedes ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Eu não consigo ver um meio termo pra eles. Torcendo pra que muito certo, né? Que bom, mais competição, mais tudo. Eu acho que bem ou mal... Eu acho que os pilotos vêm com sangue nos olhos. E eu não acho que, assim, olha, mesmo que eu tenha dito, tudo bem, vai dar muito certo ou muito errado, gente. Não tô falando que a Mercedes vai pro fim do grid ou vai ser campeã mundial. Eu tô falando que, partindo do princípio de que todos os carros vão ser uma evolução dos carros do ano passado. Sim. Porque mudou pouco o regulamento. Mas, assim, eu acho que se a Mercedes der boa, a gente vai ver pódio do Kimi Antonelli, a gente vai ver um monte de coisa. Bom, o Kimi, teoricamente, tá no melhor carro entre os rookies, né? A gente já falou isso. A gente, obviamente, não sabe como a Mercedes vem, mas, levando em consideração a chegada de todos os rookies, o melhor assento no grid foi o do Kimi Antonelli. Eu concordo, e é muito legal da gente pensar, porque pra mim, um sinal muito bom pro sucesso da Mercedes nesse ano vai ser um período de testes estável deles. Sem dar problema, sem ficar muito pra trás, muito pra frente. Não precisa ter melhor tempo, até porque vamos chegar nisso, mas tempo não interessa tanto quando a gente tá olhando pra performance de teste. Sim. Mas assim, se a Mercedes fizer 3 dias tranquilos de teste, pra mim eu vou ficar, vai dar boa esse ano. Tá, e tu acha que a Diva vai se colocar no seu lugar de diva? Então, eu acho que a Mercedes tá fazendo um esforço bem claro de colocar ele também nesse lugar. E todos eles estão numa boa. Parece que o Kimi entendeu também. Isso eu achei ótimo. Não, eu acho ótimo. E também é menos pressão pro Kimi também, né? Claro. Colocar... Fora toda a pressão que ele já tem. Exato. E enfim, eu acho que a gente tá
muito acostumado, enfim, a gente tem falado bastante do Lando, Max e tudo mais, e Oscar Piastri, que já, eu ia dizer que tá chegando, mas já chegou e já chegou, cada vez mais próximo da frente. O Lando que abre o olho dele achando que não chegou igual a Giovanna, vai ver daqui a pouco, vai ter que olhar pra frente. É isso aí. Mas aí, eu acho que a gente olha pouco pro George como um concorrente ao título. Sim. E eu acho que o George, ele é um excelente piloto. E talvez a gente esquece um pouco disso porque ele pegou uma Mercedes não muito boa. Mas ele tirava leite de pedra da Williams. E ele acompanhava bem o Hamilton na Mercedes. E também a diva, né? É uma diva, vocês sabem aonde está a diva, nós estamos nas trincheiras. Dá um carro pra diva. Aqui com o Carlos Sainz, tá? Que eles estão na mesma diretoria. Ele, BFF do Alex. Presidentes de turma. Eu já quero ver essa amizade. A Carmen e a Rebeca já fizeram vários publis e eventinhos pra Dior no ano passado. Sim. Então eu já acho que já tem que fazer esse fitting aqui. Sim. Tá? Então assim, ó, acho que tá adorei. tudo ótimo. Mas eu queria saber se tem destaques negativos. Sobre o George Russell? Não. No geral, eu acho que tem um carro que a gente tá achando que vai dar bom e não vai dar tão bom assim. Qual? A Alpine. Eu também acho que a Alpine não vai dar tão bom. Porque eles anunciaram que vão usar o mesmo chassi, né? Do ano passado. Eu não vi isso. Sim, o grosso, a casca, vai ser a mesma do ano passado. Porque eles estão focando Porque a no pintura próximo ficou ano. ótima. Ficou ótimo. Macacão belíssimo. E obviamente o carro vai vir meio mexido, mas eles já avisaram que não mexeram muito. Vai ser o mesmo chassi. Tá. E eu não lembro com quem foi que eu conversei. Foi no direct do Bi, claro. Mas eu não lembro quem foi. Me desculpe a Faster que tava falando comigo. Mas a gente tava falando sobre como o marketing da Mercedes tá muito bom esse ano. Sim. Tá? E como a Alpine perde tendo Franco Colapinto, tendo Abby Pulling campeã da Academy. Que não está mais na Alpine, né? Tendo uma dupla de pilotos BFF. Tá? Tipo assim, eles já deixaram passar altas oportunidades ano passado, especialmente com a Pulling. Tá? E esse ano eles têm uma dupla de BFFs, tem o Franco Colapinto. Estão com o Paul Aron ali. A foto dos 4, inclusive, ficou belíssima. Eles têm que agitar alguns vídeos meio noia com o Paul Aron e Franco Colapinto de reserva. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Eles já não vão se garantir no carro. Se começar a fazer um marketing cagado, pelo amor de Deus. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que eles têm que aproveitar que eles têm 2 reservas que têm as graças do povo pra agitar as redes sociais, um patrocínio, os uma 2 coisa assim. injustiçados que a Alpine acolheu. Ó. Não teve lugar no grid pro Paul Aron e pro Franco. A Alpine quis. Foi correto. E considerando e considerando tudo isso que a gente falou sobre o desempenho da Alpine não vir tão bom, dito isso, vamos ver como é que vai o Jack Durham, né? Sim. Porque se a Alpine tiver tudo bem... O Jack tem que aproveitar bem aqui, ó. Austrália, Arábia Saudita, Japão. Japão, vai ser no final de semana do meu aniversário. A gente devia ir. Queria estar lá. Puxa, tu não quer me dar esse presente de aniversário, Gi? Eu vou estar impossibilitada de te dar esse presente. Quais vão ser as primeiras 5 corridas do ano? Não sei de cabeça, gente. Vai ter a China e acho que Miami. Miami tá nas 5 primeiras, eu acho, também. Isso aí, ó. Vai pegar um público bem diversificado, estilos de circuitos diferentes. É isso aí. Várias nacionalidades, entendeu? O charme da Fórmula 1. Que aproveite bastante. E eu acho que assim, olha, falando em equipes pra gente observar no Bahrein, eu acho legal da gente pensar que a McLaren nunca vai muito bem no Bahrein, né? Então, assim, se você é uma McLover, se você é uma Landete... Uma papaya fan. Exatamente. Como é que as fãs do Oscar se chamam como? As Piastri Cars, não sei como é que é. Como é que as fãs do Piastri estão se chamando, gente? Enfim, comentem eu também aí, gostaria de saber como vai ficar o nome da dupla George e Kimi. Jimmy. Eu gosto de Jimmy, Cord... Tipo, parece... Cord, tipo o cachorro? Gente, eles fizeram um troço pra escolher o nome. Pois eu não vi qual deles escolheram. Mas, ó, a McLaren nunca vai muito bem no Bahrein, tá? E eu acho que, assim, se você é fã dessa galera e eles não forem tão bem nos testes, não se desanime. E falando em não se desanimar, Gabriel Bortoleto. Sim. Tá? Já chegou no Bahrein, inclusive, eu vi agora recentemente, passando o crachazito dele, maravilhoso. Mas coisas que a gente tem que cuidar, por exemplo, no Bortoleto, no pessoal da Williams, assim, andou bastante. Bastante volta. O tempo de volta não importa tanto. O que importa é que ande muito. Deixa andar bastante. Eu acho que... Tipo assim, se andar pouco, aí é porque deu alguma coisa. Porque assim, quanto mais eles conseguirem andar,
mais vão conseguir gerar dados para as equipes, mais eles vão se adaptar aos carros. Menos problema tem no carro para eles conseguirem menos problema andar. tem no carro. Então, assim, mais do que, fulano bem rápido, ciclano mais rápido que fulano, Beltrano e fulano juntos, não sei o que é amor. Ó, a quantidade de voltas é muito mais importante do que a velocidade, por incrível que pareça. Porque, na verdade, a velocidade... Obviamente, as equipes, elas geralmente tentam fazer algumas voltas rápidas no carro, né? Sim, óbvio, né? Mas... Porque alguns ainda sabem que quer ser o primeiro... tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Mas, obviamente, as equipes, elas tentam dar voltas rápidas, mas o que acontece? Primeiro que a gente nunca sabe exatamente o que cada equipe tá testando. Não sabe quanto de combustível tem dentro do carro. Exatamente. Então, pode acontecer tanto de uma equipe tá muito boa e querer, de propósito, andar meio devagar pra ser, tipo, uma surpresa na primeira corrida do ano. Ou não tá tão boa assim, daí deixa com bem pouquinho combustível só pra ir bem rápido. Uma volta bem ligeira. Ai. E isso de ficar mais pesado e mais lento pra enganar, eles chamam de sandbagging. Ah, é? Eu não sabia que isso tinha nome. Sim, eles chamam de sandbagging. Isso do pessoal, tipo, fingir que tá mais devagar pra dar uma surpresinha na primeira corrida. Agora, gente lerda e irritante. Gente lerda e irritante. Se começar umas lerdezas, eu vou me irritar também. Sabe quando tá andando no corredor, assim, do colégio, de faculdade, tem uma pessoa muito lenta na tua frente? Tu fica assim... E na esquerda do trânsito, ali na Ipiranga. Também é irritante. Mas, resumindo então, quilometragem acima de tempo, mas também, enfim, né? Não tem muito que a gente possa presumir a partir dos testes, tirando ver estabilidade, tempo que eles conseguem, o quanto que eles conseguem andar por ali. Agora, destaques da semana. Lewis Hamilton, novo embaixador da Lululemon. Eu amei que tu abriu destaques da semana. Destaques da semana, tá bom? Carlos Sainz jantando com o homem do Diabo Veste Prada, como é o nome dele? Stanley Tucci. Stanley Tucci. Que ele... amei isso aí também. Sim. Que mais? Albon Pets... Presença maciça nos stories do Bifest. Sim, no feed também tem post dos Albon Pets. Tá. Não, e, pessoal, é isso aí, né, minha gente? Fiquem cuidando, se quem estiver vendo a transmissão dos testes pré-temporada, se vê os carrinhos pintados de verde neon, não é a Stay, que talvez seja, mas provavelmente não é. Isso se chama Flow Vis, é uma tinta que eles fazem que ela é meio oleosa. Então eles pintam algumas partes do carro com aquela tinta, e aí quando o carro anda bem rápido, bate o vento, e ele deixa o carro meio marcado, tipo, estraga a pintura, como se fosse pra contribuir com ajustes de aerodinâmica, etc. Que aí quando o carro volta pra garagem, eles conseguem ver pelo jeito que a tinta ficou riscada pelo ar, como que o ar tava batendo naquela peça. Às vezes em treino livre a gente vê eles fazendo também. Agora, um outro detalhe. O quanto as equipes podem continuar mexendo nos carros depois desse teste? Podem continuar mexendo nos carros. Então, quanto assim, que tem que parar de mexer nos carros? Quanto tempo... Olha, agora até a próxima corrida eles podem continuar mexendo. Sim, isso é uma coisa muito importante. Porque depois, quando começa a temporada, tem altas restrições a respeito do quantos carros podem ser modificados, do que pode mexer, do quando que... Então, obviamente, eles podem trazer aqueles upgrades ao longo do ano, eles podem se programar. E inclusive, tem muitas equipes que vão trazer muito, que nem tu falou no último episódio, eu acho. Muitas equipes que vão trazer upgrades cedo no ano, porque pro fim do ano já vão estar muito focadas no próximo carro. Sim, e equipes fortes. Tipo, esse exemplo do último episódio eu trouxe em relação à Ferrari, que já avisou que o último pacote de melhorias vem antes da primeira corrida da Itália deles. E veja, a corrida da Itália na Ferrari, estreia do Hamilton na Ferrari na Itália. Tipo, muito importante. Muito importante. Mas, então, não é necessariamente o carro que a gente vai ver no Bahrein que vai ser o carro que vai andar na Austrália. Sim. Eles ainda podem mexer, então não estranhem. Na verdade, vai ser a primeira oportunidade de fato, testar esses carros, andar um pouco com eles, e as equipes vão aproveitar o máximo que elas conseguirem disso. E as equipes também estão divulgando como que eles vão fazer essa divisão entre os pilotos. Porque, como a gente falou lá no comecinho do episódio, cada equipe só pode ter um dos seus carros por vez no circuito. Então eles estão separando por... Tem equipes que escolheram que um dos pilotos vai fazer sempre de manhã e o outro sempre da tarde. Aí tem um que vai fazer meio alternadinho. Enfim, cada equipe tá divulgando, e isso não é uma regra, isso é uma escolha da equipe. E isso também quer dizer sobre o quanto... todo mundo vai testar ao mesmo tempo, né? Então são 3 turnos para um, 3 turnos para outro. Mas isso também quer dizer sobre o que será testado, quem fará o teste. Exato. Porque tem coisas que são mais importantes que um piloto mais experiente teste. Outros, né? A turma que vai estar testando mais adaptabilidade do carro, coisas mais macro, né? Então são outras circunstâncias. Então é legal também a gente observar isso pra gente construir o nosso raciocínio a respeito dos testes. Exato.
Porque às vezes a gente vai considerar que é só ver os carros andando, bom, então até ver um GP de Fórmula 1 é chato, né? Sim. Então, assim, eu acho que quando a gente chega com uma bagagem um pouco mais... Eu sei o que eu tô olhando... Eu acho que a gente consegue aproveitar mais essas sessões. E, bom, a gente no Bifest vai estar de olho, a gente vai ficar atualizando nos stories, né? E se acontecer alguma coisa muito bizarra, pode ter certeza que vai repercutir aqui no Bifest também. Porque aqui o nosso lema, vocês já sabem, bom humor e baixa expectativa. Ai, a gente falou juntas, que amor! Foi meio ruim no começo, mas depois deu certo. Mas é isso aí, pessoal. Gente, muito obrigada por quem nos ouviu até aqui. Quem quiser acompanhar não só o pré-temporada, mas a temporada inteira, os memes que a gente faz, todas as coisas que a gente comenta ao longo do ano, nós somos o Bifest Podcast em todas as redes sociais. Isso, nós nos vemos toda quarta-feira ao meio-dia aqui no YouTube e também no Spotify. Então, se você puder, avalie o nosso episódio, o nosso podcast no Spotify. Isso ajuda bastante a gente. Dê o seu like aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal. A gente se vê. Um beijo! Tchau!